Olá, nono ano, estou feliz por mais uma semana que passei junto com vocês. Obrigada a todos que participaram, que interagiram, que entregaram suas atividades. Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Organize suas ideias, ok? Então pegue todo o seu material e vamos estudar. Olá, meus amores, tudo bem? Sou a professora Valdineia. Olha nós aqui de novo para mais uma aula, a nossa quarta aula, sexta-feira, né? Graças a Deus aí estamos todos bem, né? E hoje, gente, nós vamos estudar o que? Organize as ideias e hora de estudo. Nós vamos para a página do nosso livro ainda didático, a página 51 a 54, ok? E olha, essa semana, hoje, nós temos aí atividade para casa. Só que essa atividade para casa vai ser do nosso livro de atividade, ok? Que vai lá na agenda do aluno para você fazer tranquilo. Você vai fazer depois que você... não é na hora de interagir, ok? Você vai fazer essa atividade no seu livro de atividade depois da aula, tranquilo, para entregar na próxima aula, que você vai estar enviando para mim na próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar alguns exercícios na hora do estudo e vocês vão responder, ok? E vão mandar na hora de interagir. Aí, como eu falei, essas atividades vocês vão fazer tranquilos depois e vão me enviar na próxima aula, ok? Ok, meus amores? Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer, organize suas ideias. Nós vamos organizar aquilo que nós já estudamos, né? Sobre os nossos conteúdos. Aí você vai aqui responder essa parte aqui. Vai responder e vai fazer tipo assim uma revisão, relembrar daquilo que nós falamos, estudamos, ok? Olha só, neste capítulo estudamos as ideias de perspectiva, semelhança e homotetia. Complete as lacunas com uma das opções apresentadas entre parênteses. Aí você vai preencher essas lacunas aqui, ok? Aqui tem duas alternativas, é uma delas que você vai colocar aqui nesse espaço. Perspectiva é uma forma de representar em 2 ou 3 dimensões objetos tridimensionais, aí você vai ver. Nós já falamos sobre o que é perspectiva, não é isso? Aí outra, na perspectiva linear, traçamos linhas que convergem para o ponto D. Já estudamos também, foi de semelhança ou de fuga, aí você vai escrever aqui qual é a resposta. No desenho em perspectiva, o ponto de fuga localiza-se na linha do equador ou do horizonte, também já falamos, né? Aí você vai escrever aqui do lado. Na projeção ortogonal, representamos as vistas frontal, superior e lateral, como nós vimos, né? Na projeção ortogonal. Com base na vista frontal indicada na seta, indique e escreva as vistas representadas ao lado da figura. Vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Conforme eu falei para vocês, na vista ortogonal você vai observar o objeto de frente, né? Vista frontal, vista lateral, que é de lado, e vista superior, que é de cima. Aquela vista que você estiver observando aqui, o desenho, você vai colocar aqui o nome. Este lado aqui é vista frontal, é vista lateral ou é vista superior? Você vai colocar aqui os nomes, tá bom? Responda as questões a seguir sobre semelhança. O que são polígonos semelhantes? Eu já falei também. O que são polígonos semelhantes? Aí você vai responder, ok? Aqui, olha, como sabemos se 2 triângulos são ou não semelhantes? Também já estudamos sobre isso. Eles são semelhantes, olha só, quando seus ângulos internos são correspondentes, não é isso?
forem congruentes, ou seja, iguais, e as medidas dos lados correspondentes, ou se forem proporcionais, né? É possível saber se os triângulos são semelhantes usando os casos de semelhança que nós vimos, que são 3 casos, que foi o AA, o LAU e LL, não é isso? Ângulo, ângulo, lado e lado, lado. Né? Foi essas condições que nós aprendemos aí sobre semelhança de triângulos. Também vimos aí, gente, nas nossas aulas, sobre perspectiva, que nós temos 2 maneiras para ampliar as figuras, não foi isso? Foi na malha quadriculada, que eu posso ampliar um objeto, ou usando a homotetia, ok? Então vamos aqui, olha, tirar ainda nossas dúvidas, o que restou sobre homotetia, ok? Nós aprendemos na nossa aula que para eu ampliar uma figura, veja bem que ó, esse pentágono, o que é o pentágono? Tem 5 lados, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 lados. O pentágono ABCDE foi ampliado por homotetia. Para eu ampliar uma figura por homotetia, primeira coisa eu tenho que ter o que aí? Meu compasso, né? Isso para eu poder estar aqui traçando os nossos segmentos aqui certinho. Eu tenho que ter um ponto fixo, que é o ponto O, que é a origem. Tracei o ponto fixo, aí o que eu vou fazer? Ele me deu a razão da ampliação, que é K2. Esse K2 aqui, ele vai me dizer que eu vou fazer 2 segmentos de mesma medida, ok? O K2. Se fosse 3, eu ia fazer 3 medidas. Mas como é 2, eu vou usar 2 medidas, ó, ok? Ó, 2 medidas. Aí quando você for traçar esse segmento aqui de reta, para ampliar a figura nos vértices, você vai usar régua. Você vai usar régua, compasso, ok? Para estar desenhando a sua figura de homotetia. O ponto fixo está aqui. Aí eu vou traçar, olha só, nos vértices. Posso traçar o tamanho dos segmentos, ó, bem em cima dos vértices aqui, ó. Aí tracei outro segmento aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Agora eu pego o compasso com a ponta seca, coloco a ponta seca aqui e a ponta do lápis aqui. Aí eu traço aqui, ó, né? Aí eu pego daqui, eu coloco ponta seca e traço, passo a ponta do lápis aqui mais um segmento, que vai ser o que? O E', né? Fiz mais aqui um pontinho, o E e o E'. Para cá, para me traçar esse outro, ó, o A, daqui até aqui eu ponho a ponta seca do meu compasso aqui e a ponta do lápis aqui. Daqui para cá eu ponho a ponta seca e traço aqui, ó, com a ponta do lápis esse outro segmento. Vejam que é a mesma medida. Quando eu for abrir o compasso, eu já faço a medida da origem até aqui o vértice A, ok? Aí traço aqui os 2 segmentos, que é o A', e assim sucessivamente. Aí o D, ó, ponta seca aqui, ponta de lápis, aí vem para a ponta de seca aqui e a ponta de lápis eu traço aqui, já é o D'. O próximo também, a ponta seca aqui, ponta de lápis, depois a ponta seca e a ponta de lápis você passa aqui, traça o B'. Aí para achar o C', você vem com a ponta seca aqui, traça aqui, ok? A ponta do lápis, depois põe a ponta seca e a ponta do lápis aqui, traça o C'. Depois que você fez todos aqui, ó, os vértices pontilhados, aí você vai pegar a sua régua e vai traçar aqui os lados da sua figura que você ampliou. Esse lado aqui, ele tem razão igual a esse. Quando você medir com a régua, quando você medir e dividir esse lado por esse, vai ter a mesma medida, não é isso? Mesma razão. Então, ambos os lados. Às vezes tem até um que passa um pouquinho, né? Tipo 2, alguma coisa, mas você considere, aproxime. Então, o que ele está pedindo nessa figura aqui? Nessa questão para você colocar aqui os vértices só colocar os vértices do pentágono, não é isso? Que nós já até colocamos, vamos lá, nós já até colocamos aqui, ó.
Esse aqui é o D, né? Esse aqui é o D', ó, só colocar. O E é o E', o A é o A', o B é o B', o C é o C'. Só isso que ele está pedindo. E a razão é 2, porque eu tenho aqui, ó, 2 medidas aqui do meu segmento. Se eu tivesse 3, aí seria 3 medidas, 4, ok? Então, gente, essa é a forma de fazer ampliação por homotetia. Nessa questão, vocês vão, agora vamos para a hora do estudo. Essas questões, elas são mais bem trabalhadas. Você tem que ter mais, um pouco de conhecimento, né? E praticar. Porque elas são questões do Enem, são questões da OBMEP, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Essa primeira questão, eu vou dar uma dica e vocês vão resolver, tá? Ela é da OBMEP. Em um dos lados de uma folha de papel grosso, Pedro desenhou a figura ao lado. Depois recortou-se e montou uma torre em miniatura das 5 imagens abaixo. Quais podem representar a torre montada por Pedro? Quais podem representar a torre montada por Pedro? Ok, então essa aqui, ó, foi a figura que ele fez, não foi essa aqui ao lado. Para você saber qual é a alternativa correta, você vai observar aqui, ó, cada torre dessa que ele fez, dessas miniaturazinhas aqui. O segredo é você olhar para este desenho e ver quem está do lado de quem aqui, ok? Por exemplo, quem está do lado dessa face aqui que tem 8 bolinhas. São os tracinhos aqui, ó. Aí você vem aqui, tem alguém do lado? É a mesma face que está aqui do lado? Sim, é, né? Então, um aqui você já sabe que é. Aí os demais é com vocês. Aí você vai observar outra torre. Olha só aqui, ó. Do lado dessa torre, tem esse lado tracilhado aqui? Tem aqui do lado? Não, né? Não tem. Aí vai para a próxima, imagem 3. Aí assim sucessivamente, você vai ver quem que está do lado. Aí você vai saber qual é a imagem correta dessas torres aí, que Pedro desenhou. Aqui também você vai responder, ok? Zequinha tem 3 dados iguais, com letras O, P, Q, R, S, T em suas faces. Ele juntou esses dados como na figura, de modo que as faces em contato tivessem a mesma letra. Qual é a letra da face oposta a que tem a letra T? Aí você vai ver aqui, né? Você vai observar qual é a letra que está com face oposta aí, a letra T. Você vai observar e você vai marcar aqui qual é a letra que está oposta a ele. Vamos lá para a terceira questão, uma questão do Enem, ok? Vamos ler e depois a gente vai responder essa questão aqui. Encanteiro. Então, queridos, essa terceira questão é uma questão do Enem, é uma questão mais contextualizada e nós vamos verificar ela aí detalhadamente, ok? Então vamos lá. Olha só. Em canteiro de obra de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Olha só, das 6 estacas colocadas, A, B, né? Se nós colocarmos aqui, cada pontinho desse aqui, ó, é uma estaca. O A, o P, o B, o M, o N e o C. Ok? 3 eram vértices de um triângulo retângulo, A, B e C, ok? 3 eram vértices, que são esses pontinhos aqui. E as outras 3 eram os pontos médios
dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. Então, eu tenho 6 aí estacas que foram indicadas por esses pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais 3 eram o quê? Eram os vértices, né? As 3 aqui, ó. As 3 eram os vértices do triângulo, que é A, B e C. E os pontos médios aqui foram destacados por esses pontos aqui, o P, o M e o N, ok? Bom, a região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser calçada com concreto, que é essa região aqui que vocês estão vendo de cinza, A, B, M e N. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Bom, ele quer saber a área calçada que foi usada de concreto aqui, para nós analisarmos. Aí vai ter as alternativas para nós marcarmos, né? Que vai ser a mesma área de um triângulo AMC, a mesma área do triângulo BNC, a metade da área formada pelo triângulo ABC, ao dobro da área do triângulo MNC, ao triplo da área do triângulo MNC. Vamos ver, vamos fazer o nosso cálculo. Eu fiz aqui no outro slide um esqueminha para a gente estar observando aí o cálculo de qual seria a alternativa, ok? Então vamos lá, olha só. Eu desenhei o triângulo para cá, para este lado, certo? Aí, o que eu fiz? A medida desse segmento NC é igual, vamos fazer agora a semelhança para achar a razão entre esses lados, ó. A medida do segmento NC é igual à medida do segmento AC dividido para 2. Se você pegar essa medida aqui, e medir na régua, vai dar 3 centímetros e somando vai dar 6. Quando você dividir 3 para 6, vai dar o quê? 1,5. Então, a minha razão vai ser o quê? 1,5 deste lado. Vamos verificar a outra medida. Aí você vai medir lá com a régua e vai fazer. A medida do segmento MC é igual à medida do segmento BC dividido para 2. Quando você fizer isso, também vai dar 1,5. Então, cai a minha razão, tá? A razão vai ser 1,5. O que eu vou fazer? Eu vou levar ao quadrado ambos os lados. K ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado, que é a minha razão. 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, ok? Então, já sei que a minha razão aqui vai ser o quê? Quando eu levar ao quadrado, vai dar 1/4. Aí, o que ele fez? Ele pegou a área, fez aqui a proporção, a área do triângulo, ó, MNC, e dividiu pela área do triângulo ABC. Esse triângulo menor dividiu pela área do triângulo maior. É igual a razão, que é 1/4, ok? Então, o que ele fez? Ele multiplicou aqui o meio pelos extremos. A área do triângulo ABC vezes 1 vai dar a área ABC. Igual 4 vezes a área do triângulo MNC vai dar a área 4 vezes a MNC, ok? Eu multipliquei aqui o meio pelos extremos. Aí depois o que ele fez? Ele pegou a área do triângulo maior, que é a ABC, e subtraiu da área do menor, do triângulo MNC, ok? Fazendo isso aqui, ó, eu já sei o valor da área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC que nós acabamos de achar vale quanto? Ó, 4 vezes a área do triângulo MNC. Aí eu faço substituir aqui no lugar, né? Substituo no lugar da área do triângulo ABC, eu substituo por 4 a área do triângulo MNC, menos, aí eu vou repetir, a MNC, eu repeti. Agora aqui, ó, como são iguais, os termos semelhantes são iguais aqui, eu vou subtrair. 4 menos 1 que tem aqui na frente desse A vai dar 3. Então, vai ser 3 vezes a área do triângulo MNC. Então, vai ser o quê? A área vai ser o triplo do triângulo, né? O triplo da área do triângulo MNC. Qual é a alternativa? É a alternativa E, ok? Então, vamos para a próxima questão.
Essa questão você vai anotar todas as informações e você vai tentar resolver essa questão, ok? Eu vou deixar ela para você resolver. Aqui tem todas as medidas dos triângulos que ele deu na questão. Você vai aqui substituir e vai fazer os cálculos de semelhança. Vai tentar fazer essa questão. Na hora de interagir, nós vamos ver se você acertou. Se não acertou, nós vamos tirar suas dúvidas, ok? Vamos agora para a quinta questão. Nesta quinta questão, ele diz o seguinte: em uma parede do estande de vendas havia um quadro de 50 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, tendo ao redor uma moldura como mostra a figura. Olha só, eu tenho esse quadro, né, o qual o comprimento dele mede 50 centímetros e a sua largura vai medir 45. E tem aqui o que? Uma moldura já aqui fora, né? Eu tenho um quadrado interno e eu tenho um quadrado externo nessa figura. Aí o que ele está pedindo na letra A? Justifique por que não são semelhantes os retângulos interior e exterior da moldura. Nós temos que justificar por quê. E na letra B, existe algum número real positivo K que é substituído no lugar de 5 centímetros faria com que os dois retângulos do item A fossem semelhantes? Então eu fiz um esqueminha também aqui, olha só, para responder a letra A. Nós vamos justificar por que eles não são semelhantes, esses retângulos, ok? Então eu peguei aqui, eu desenhei. Ele disse que o retrato aqui, ó, o quadro, o comprimento dele mede o que? 50 centímetros e a largura 45. Já a moldura, somando os lados que ele falou que aqui é 5, ó, tem aqui um excesso de 5 centímetros aqui e aqui, 50 mais 10 vai dar o que? 60 centímetros esse comprimento da moldura. E aqui na largura vai dar 50 centímetros. Aí o que você vai fazer? Vamos fazer a razão entre um lado e o outro. 60 dividido por 50, né, é diferente de 55 dividido para 45. A razão desse lado com esse. 55 porque tem um excesso aqui de 5, né? A moldura, então dá 55. Quando você simplificar esse zero com esse, sobrou 5 ou 6 dividido para 5. E 55 dividido para 5 vai dar 11. 45 dividido para 5 dá 9. Ok? Então é diferente, não deu igual essa razão. Por isso, essa aí é a justificativa. Eles não são esses retângulos, eles não são semelhantes. Na letra B, ele quer saber se eu substituir algum valor, olha só, algum valor real positivo no lugar do 5, se esses dois retângulos seriam semelhantes. Então vamos ver. Ele substituiu aqui, se ele colocasse um outro valor no lugar do 5. Então aqui vamos reescrever aqui, olha, no quadro aqui, nesse quadro do menor, de dentro, 50 centímetros. Já o de fora eu colocaria 50 mais 2K, né? 2K. Já deste lado aqui, ele colocaria 45 mais 2K, sendo que o menor é 45, permaneceria o mesmo valor. Ok? Ele colocaria 2K porque são os dois lados da moldura que nós estamos analisando, não é isso? Então, vamos fazer aqui a proporção para saber se essa razão aqui, ó, ela vai ser semelhante desses dois retângulos. Eu vou pegar 50 e vou dividir para 50 mais 2K, igual a 45 dividido para 45 mais 2K. Agora eu vou multiplicar o meio pelos extremos, ok? Vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá, vai ficar esse vezes esse, 50 vezes 45 mais 2K. 50 vezes 45 dá 2.250, mais 50 vezes 2K dá 100K. Ok? Esse lado aqui, 45 vezes 50, também vai dar 2.250. E 45 vezes 2 vai dar 90K. Ok? Vou jogar para cá só os valores que tem K. Ó. 100K
90 vem para cá, menos K, o lado da primeira igualdade, igual a 2.250. Esse daqui vai passar para lá, menos 2.250. Subtraindo vai dar zero. 10K igual a zero. K é igual a zero dividido para 10, K é igual a zero. Então, não existe real positivo, né? Que causa aí a semelhança entre esses dois retângulos, mesmo substituindo por outro número no lugar do 5, ok? Então, vamos para outra questão aqui. Esta questão vai falar sobre, também é uma questão, acho que ainda do Enem. A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas, principalmente nos solos. Ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou ser humano. A imagem mostra uma fenda do solo proveniente de erosão. Aí o que ele disse? Para determinar a distância entre os pontos A e B, aqui A e B, ó, da fenda, pode-se utilizar o modelo matemático da figura que tem. Ele fez aqui um esqueminha. Nessa erosão, ele desenhou um triângulo, certo? O triângulo aqui AFC e o EFD, né? O maior e o menor. E aqui a borda da fenda de erosão. Aqui o que ele disse? Todas as informações nós vamos ter que colocar aqui nesses dois triângulos que ele fez. Os triângulos AFC e EFD, como eu falei. AFC e EFD. Outra informação, o ponto E é pertencente ao segmento AF. Cadê o segmento AF? Tá aqui o ponto E. O outro ponto D tá aqui, ao segmento CF, tá aqui, ok? Aí os pontos C, D e F pertencentes ao terreno plano que margeia a borda da fenda, ok? Aí tem os pontos aqui que ele disse, C, D e F, ok? Aí, olha só, outra informação. As retas do segmento AC e o segmento ED, que são paralelas entre si, ó. Essas retas aqui, AC é paralelo com ED, outra informação. Aí agora você só vai substituir os valores que ele deu na questão, sabendo que BC vale 5 metros, BC aqui vale 5, CD vale 3 metros, DF vale 2 metros e ED mede 4,5 metros. Então a distância entre os pontos A e B é em metros. Ele quer aqui, ó, X, ele quer saber a distância de A até B. Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz o esqueminha. Depois de colocar na figura todas as medidas que nós falamos no enunciado, pode-se notar pelo caso do AA, né? Daquele caso que nós vimos, que foi o primeiro caso, que o triângulo FED é semelhante ao triângulo FAC. Vamos descrever aqui. Ele já colocou todas as informações, as medidas que nós falamos lá, e vamos fazer aqui o que? A proporção, para saber se vai ser semelhante. Ele pegou este lado aqui, o DF2, dividiu pela soma do CF, que foi 3 mais 2 mais 3, igual este lado aqui dividido para este aqui, ó, 4,5 dividido para 5 mais o lado AB, que ele não tem, ok? Agora eu vou só multiplicar o meio pelos extremos. Vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes AB dá 2AB, igual. Aqui vai dar 5, somando 2 mais 3. Multiplicado com 4,5 vai dar 22,5. Ok? Olha só, aí aqui vai ficar 2AB igual 22,5 menos 10, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar 12,5. Quando eu dividir AB é igual a 12,5 dividido para 2, vai dar 6,25 metros. Então, essa aí é a resposta, que é a alternativa A, ok? Dessa questão. Essa daqui eu vou deixar para vocês resolverem, ok? Vocês façam todas as anotações, verifiquem aí a medida dos triângulos, coloquem. Depois nós vamos, na hora de interagir, se vocês não conseguirem tirar dúvidas sobre essa questão, ok, gente? Então, vamos lá. Meus alunos da atividade
fazer a atividade adaptada, pegue o seu material e vamos lá fazer a primeira questão aqui. Olha só, essa primeira questão, o que você vai fazer? Um dos lados de uma folha de papel grosso, Pedro desenhou a figura ao lado. Tá aqui, ele desenhou essa figura ao lado. Recortou-se e montou uma torre em miniatura. Tá aqui, ó. Das 5 imagens abaixo, quais podem representar a torre montada por Pedro? Ele montou 5 torres com esse desenho. O que você vai fazer? Você vai observar aqui os lados que estão da figura que estão ao lado. Por exemplo, essa face aqui que tem as bolinhas pretas, o lado dela são as linhazinhas aqui. Então, confere essa primeira imagem, não é isso? Ela confere. Então, vamos ver essa outra imagem aqui, se confere. Essas bolinhas aqui branca. Quem está do lado? As linhazinhas? Não, né? Não está do lado aqui. Já são as quadradinhas e as pretinhas. Aí, você vai observar agora a imagem 3. Aqui do lado das bolinhas pretas estão as brancas? Sim, né? Daí... vamos lá para outra imagem, a imagem 4. Vamos observar aqui do lado dessa bolinha preta aqui, está está aqui do lado as linhas, não sei, só que essas linhas são diferentes dessas, né? Tem que observar também. Aí aqui do lado das bolinhas brancas está essas linhas aqui,